Com a Petrobras abrindo mão de vários focos de extração de petróleo onshore nos últimos anos, o setor das produtoras independentes cresceu, utilizando infraestrutura de reservatórios e plataformas já estabelecidas. Além de grande competitividade econômica, o setor é importante para permitir que o gás natural cresça na matriz energética brasileira, e essas empresas já começaram a participar e estudar projetos de captura de carbono e estocagem de gás. Para discutir esse panorama, o Jauli recebe Márcio Félix, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a ABP. Este podcast é uma parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou André Rossi, repórter do Jornal. Márcio Félix, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no Jauli. Para começar nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, contextualizando com a sua atuação na Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, da qual o senhor é presidente. E, novamente, obrigado pela presença. Obrigado, André, aí. Obrigado à equipe do Jauli pelo convite. E apresentando em poucas palavras, né, é uma história já de profissional de pouco mais de 40 anos no setor energético, no setor de especialmente óleo e gás, mas outras energias. Eu sou engenheiro eletrônico, engenheiro de petróleo, e trabalhei 36 anos na Petrobras, tive a oportunidade de trabalhar no governo do Espírito Santo como secretário de desenvolvimento, no Ministério de Minas e Energia como secretário de petróleo e gás, biocombustíveis, também secretário executivo. Fui presidente do conselho da PPSA, né, da Pré-Sal Petróleo, fui diretor do IBP e, enfim, ajudei a criar uma empresa independente em 2020, né, ali coincidindo com o início da pandemia, e desde 2022 eu estou na presidência, 2023, desculpe, estou na presidência da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás. Então, resumindo, acho que eu sou um profissional do setor energético do país, procurando ter uma visão integrada das coisas, não segmentada. Ainda dando um pouco de contexto para a nossa audiência, né? Gostaria que o senhor comentasse e até nos ajudasse a ter uma definição mais precisa do significado de produtores independentes de petróleo, né? No sentido de qual que é o tamanho do segmento que elas atendem, quais são as fatias de mercado que elas atingem, né? Só para a gente conseguir dimensionar também para o nosso ouvinte. Bom, essa é uma pergunta importante, né? Porque ser independente todo mundo quer, mas o que significa, né? Não é, ninguém é independente totalmente. Então, assim, independente, a categoria, com muitas coisas da indústria do petróleo, foi criada nos Estados Unidos, essa denominação, são aquelas empresas que atuam em exploração e produção de petróleo e gás, basicamente são focadas nesse nicho. Não são empresas que têm refino, que têm outras atividades do setor de petróleo e gás, né? A cadeia atua no espectro da cadeia. Então, são focadas em exploração e produção, e dentro da exploração e produção atuam principalmente em campos maduros ou acumulações de economicidade mais, vamos dizer, desafiadora. E então são empresas que no Brasil somos poucas, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem mais de 8.000 empresas independentes. No Canadá, só a cidade de Calgary, né, que é uma cidade de petróleo na província de Alberta, tem mais de 500 empresas sediadas, e o Brasil não chega a ter, sei lá, 50, exagerando, né, considerando as micro empresas. Então são empresas que têm um porte razoável, como a Prio e a Brava Energia, que é fruto da fusão da 3R com a Enalta, são as duas maiores independentes, né, que são negociadas em bolsa, têm valor. Nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas, enfim, no mundo, mas a partir de empresas americanas, a Exxon e a Chevron adquiriram empresas independentes aí nesses últimos meses, numa ordem de 50, 55 bilhões de dólares o valor do ticket, vamos dizer assim. Então, as empresas independentes, elas têm, desde as pequenininhas, mas temos empresas já que têm uma certa relevância. Então, qual o papel no Brasil? Hoje, a parte terrestre toda do Brasil, ela, tirando duas áreas que estão com a Petrobras, que a Petrobras está anunciando voltar a fazer algum tipo de investimento, depois de alguns anos sem fazer nada em termos de investimento. Todo o onshore brasileiro, tirando essa área do Urucu e uma área na Bahia,
estão na mão de empresas independentes. Em 2023, o setor de óleo e gás nacional registrou um importante marco. Pela primeira vez, a Petrobras não foi a principal responsável pela produção de petróleo e gás em terra. A conquista das petroleiras independentes é resultado de uma revolução silenciosa na exploração e produção de campos maduros ao longo da última década. Então, se elas não existissem, como em alguns casos que não houve, a Petrobras colocou à venda, por exemplo, campos no litoral de Sergipe, não houve interessados, essas plataformas estão hibernadas, né, estão paradas já há 4 anos e estão num processo de descomissionamento. Na bacia de Campos, a gente tem um exemplo agora, 2 campos, Cherne e Bagre, eles estavam no processo de já descomissionamento, né, já na carteira de descomissionamento. E eles foram adquiridos por uma das nossas associadas, a Perenco, que vai trazer de volta à vida esses campos. Então, de certa forma, uma contribuição à sustentabilidade, que você vai usar os mesmos recursos por mais tempo e tirar, vamos dizer assim, obter um fator de recuperação maior sem você aumentar seu footprint em termos de, vamos dizer assim, de abrir novas áreas. Então, basicamente, os independentes se caracterizam por isso, mas eles não só cresceram por questão de desinvestimento da Petrobras, mas por crescimento orgânico. Tem descobertas feitas por empresas independentes. O maior número de blocos exploratórios hoje está na mão de empresas independentes em terra, e os independentes também têm já uma atuação na bacia de Campos e bacia do Espírito Santo offshore. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Queria abordar um pouco a questão de potencial de crescimento dessas empresas independentes, dividido em 2 partes, né? Primeiro, falando um pouco sobre a questão de possibilidade de fusões. O senhor até comentou agora, né, a questão da Brava Energia, que é decorrente da fusão da 3R com a Enalta. Já a Enalta e a 3R Petróleo anunciaram que chegaram a um acordo para a fusão dos seus negócios e que terão sinergias diretas estimadas em $1,5 bilhão. E no início deste ano estava bem alta o assunto, né, de que as fusões poderiam ser um caminho para essas junior oils, né, que o pessoal fala também, para aumentar a capacidade de atendimento e talvez de exploração, né. Hoje, parece que esse cenário deve continuar. O senhor acredita que a gente deve ter mais fusões dessas empresas aqui no Brasil? Ou foi algo que ventilou-se no início do ano, mas é mais complexo do que aparentava ser no início, né? Qual que é a sua perspectiva disso? A gente deve ter o que se chama de uma consolidação desse mercado. Quando a Petrobras colocou à venda, ela juntou os ativos, os campos, instalações em polos. Então foram vendidos polos, porque tinha uma sinergia determinada lógica. Só que esses polos, eles contêm assim, uns campos, chama âncora, os campos de maior relevância e uns campos menorzinhos. Então, uma tendência é que novas empresas de bem menor porte, elas assumam esses campos menores. Tem tudo a ver. É como se fosse administrar uma rede de hipermercados, um supermercado ali de bairro, ou uma mercearia. São formas diferentes. Todos são negócios que podem ser lucrativos, mas tem perfis diferentes. Então, acho que o que vai ser adequado é o perfil. Então, uma fragmentação, vamos dizer assim, mais empresas independentes surgindo com coisas menores e algumas outras fusões, aquisições, né? O que é a diferença entre fusão e aquisição, às vezes é meio tênue, né? Mas eu acho que, vamos dizer assim, tem apetite de algumas das empresas maiores de adquirir novas áreas, ou adquirir até empresas. A Prio, né, que é uma das nossas associadas, ela recentemente anunciou a aquisição de 40% do campo de Peregrino, que é operado pela Equinor, que não é uma independente, é uma empresa de grande porte no mercado mundial. Então, as independentes, elas estão se expandindo, seja por aquisições de participação de ativos e algumas fusões e aquisições que
que vão acontecer e precisa, né? O mercado também é limitado, o conjunto de campos maduros e acumulações marginais, ele já está todo, vamos dizer assim, quase todo no mercado e precisa fazer novas descobertas e entrar em alguns novos negócios correlatos, como eventualmente estocagem de gás natural, captura de carbono. Ainda sobre crescimento, nos últimos anos as independentes trabalharam com a compra dos polos da Petrobras, que o Cino comentou, ofertas de exploração também dos leilões da ANP. Nesse momento, como que vocês avaliam os novos focos da Petrobras? Porque a posição da estatal em sair de uma série de ativos que ela tinha, né, se deu na maior parte por gestões passadas da empresa. Sobre a gigante do setor aqui no Brasil, a Petrobras voltou a reforçar em aviso aos acionistas que vai seguir a recomendação do Ministério de Minas e Energia de rever o plano de desinvestimentos. A atuação da Petrobras de hoje, ela ainda tem impacto no futuro da operação das independentes ou essas empresas já conseguem andar com as próprias pernas? Essa pergunta é interessante porque realmente marcou uma fase de crescimento, de diversificação dos independentes, os investimentos da Petrobras, mas foram desinvestimentos também feitos por outras empresas de grande porte. Como, por exemplo, a Exxon agora vendeu blocos exploratórios, participação em blocos exploratórios na Bacia de Sergipe-Alagoas para a Bravo. A Murphy Oil, que é um independente, que era sócio também desses blocos, também vendeu para a Bravo. Então a gente vê movimentos de toda, não só da Petrobras. A parte de terra, como eu falei, tudo esteve à venda. Duas áreas, Polo Urucu e Polo Bahia Terra, não chegaram a um desfecho. E agora a Petrobras anunciou recentemente, ontem, a contratação de sondas para intervir, para trabalhar nessas áreas. Acredito que a Petrobras vai ficar mais um tempo. Mas houve já, mesmo depois dessa mudança de governo, encerramento dessa fase gigantesca de venda no atacado, a Petrobras continuou gerenciando seu portfólio, vendeu Chern e Bagre, que eram campos que estavam sendo descomissionados, em um caminho do descomissionamento, venderam para Perenco, e vendeu também Uruguai e Tambaú para, vou chamar de hoje de Brava já, porque ela tinha vendido para... Então, assim, a Petrobras tem se manifestado, entrou em novas áreas exploratórias, Bacia de Pelotas, aí no último leilão, foi muito forte, está entrando em algumas oportunidades no exterior, está tentando, né, viabilizar aí a bacia da Foz do Amazonas. Portanto, tem uma decisão do Lula tomada de que é importante, apesar do discurso dele na ONU, de descarbonizar a economia e depender menos de combustíveis fósseis para o desenvolvimento econômico, que o Lula orientou a Petrobras a cumprir as medidas de segurança com o maior rigor possível. Mais rigorosa ainda, porque de fato é uma área delicada. Então, o que está em curso agora é a Petrobras reforçando essas medidas de segurança junto ao corpo técnico do IBAMA. Então, assim, as empresas fazem gestão de portfólio. Acho que a Petrobras não tem mais um programa, no atacado vender todos os ativos. Mas certamente pode vender não vender empresa, mas vender ativo ou vender fatias de ativo. Isso é o que pode acontecer. E alguns são para empresas do Clube das Independentes, outras são para meio, depende do tipo de desafio. Direcionando agora para um dos grandes temas do nosso podcast, né, que é a questão da transição energética. Entre as petroleiras independentes, existe alguma perspectiva delas se transformarem ao longo do tempo em empresas de energia de modo mais amplo? Ou o setor trabalha com a possibilidade de uma descarbonização das operações? Como que isso é equacionado nesse momento que tanto se fala, né, de transição energética? Transição energética está na ordem do dia já há um tempo e esse debate ou essa emergência, chegou ao Brasil. O Brasil tem uma matriz energética diferente da média do mundo, né, muito mais sustentável, né, ou muito mais diversificada. O Brasil tem umas características, né? Não tem quase nuclear na matriz energética, tem pouco carvão,
que, de certa forma, ajuda, nesse sentido de ter uma matriz mais limpa, e tem pouco gás quando você compara com o petróleo. Então, se você partir para o negócio assim, olha, como que eu tangenciei isso quando eu falei da recuperação dos campos maduros. Como que a gente avança nisso aí? Se você vai deixar dentro de um reservatório um volume que podia ser produzido comercialmente, usando as mesmas instalações, ou, por exemplo, no caso da Prio, que está fazendo um tieback, ou seja, interligar um poço, um sistema de um campo que está a 30 quilômetros de uma plataforma existente, em vez de colocar uma nova plataforma. Então, você está usando o gás para gerar energia nas plataformas. Você, relativamente, está descarbonizando. Então, a pegada de carbono, ela tem caído com o melhor aproveitamento dos reservatórios. Então, as empresas independentes também estão estudando estocagem de gás e CCUS, né, o processo de captura e utilização e armazenagem de carbono em áreas, em reservatórios ou usando tecnologias da área de exploração e produção. Então, essa é vamos dizer assim, uma contribuição, né, porque, na realidade, é confusão dos termos, né, porque o ser humano já tem lá 32% de carbono, né, então não pode esse descarbonizar é um novo equilíbrio, né, não é simplesmente o carvão virou. Então, outro dia eu estava vendo um debate, uma pessoa usou, não é descarbonizar, porque o carbono, assim, do biometano, ele é o carbono do bem. O negócio é desfossilizar, mas não tem sentido, o carbono é o mesmo carbono. Então, assim, a gente está num debate, e talvez no Brasil, né, a questão principal, até foi dita aí se não me engano, pelo vice-presidente da República, agora há pouco, recentemente, a questão principal é o desmatamento. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil vem combatendo o desmatamento, citou a queda de 50% no desmatamento no ano passado e de mais 32% no acumulado desse ano, dizendo então que essas ações deixam de lançar gases poluentes e deixam de, consequentemente, também aquecer o planeta e assim acabar prejudicando e contribuindo para essa mudança climática. Então, tem a ver com agro, tem a ver com... E o Brasil tem uma diversidade. Então, assim, os independentes, eles produzem... É uma produção distribuída de gás, por exemplo. Quer dizer, a Amazônia, você tem gás, mas a geração de energia em áreas isoladas ainda é feita com óleo diesel, óleo combustível. Se você conseguir trocar isso por gás, você já tem um avanço. Então, assim, é tudo relativo. A gente tem um espaço para o gás crescer na matriz energética, e o gás crescer sendo exemplo da história aí de etanol com gasolina nos anos 70, começou essa mistura no Brasil. O Brasil, naquela época, lá dos anos do chamado pró-álcool, ali, no 74 para frente, o Brasil foi o primeiro país do mundo a substituir o chumbo tetraetila, porque o etanol fazia esse papel dentro da composição da gasolina. Você pode ver em qualquer lugar, ainda tem unleaded. Assim, você vai nos postos de gasolina mundo afora, ou Saint-Plumb, sei lá, na França, tem assim, sem chumbo. E foi o Brasil o primeiro, não foi por uma questão ambiental, mas o efeito de misturar o etanol com a gasolina fez isso. Agora o programa de biodiesel está ganhando mais espaço, aumentando a mistura com o programa Combustível do Futuro, e o biometano se misturando com gás natural. Então o Brasil consegue, que eu brinco assim, nós somos o país do híbrido flex. Só no Brasil que tem um veículo híbrido flex e que é o mais sustentável do mundo, considerando rodar no Brasil. Então, assim, essa análise das coisas é que tem que se relativizar. Então, os independentes, finalizando aqui, os independentes têm consciência, têm responsabilidade, procuram aproveitar o máximo, até porque, não só por uma questão de consciência ambiental,
É porque o resultado vai ficar melhor você não desperdiçando gás, não queimando, utilizando a energia que você tem já disponível da melhor forma e retirando o máximo possível dos reservatórios sem precisar, vamos dizer assim, criar novas infraestruturas. Aproveitando um tópico que o senhor comentou, da questão da captura de carbono. No nosso último episódio aqui no Joule, a gente conversou com o professor Alberto Renaud justamente sobre captura e armazenamento de carbono e as dificuldades associadas a esse processo. Então, a captura de carbono hoje, ela pode representar uma ótima solução dentro desse contexto, desse dilema de mais energia, menos emissão. Ela pode vir a jogar e as tecnologias vão precisar avançar a ponto de não só viabilizar algumas soluções, como também transformar essas soluções em economicamente compatíveis para a sociedade. É nesse contexto que a captura de carbono passa a ter um papel importantíssimo, e não só a captura, como uso. Até pensando na sua experiência no setor, inclusive na ANP, quão caro, quão custoso, né, é para as petroleiras independentes investirem nesse tipo de tecnologia? Elas conseguem, de alguma forma, se inserir, por exemplo, no processo de parceria com centros de pesquisa de universidades, né? Como que isso é desenvolvido nesse setor específico? A gente ainda o setor das independências é muito pequeno no Brasil, mas como eu mencionei, né, praticamente todo o onshore brasileiro está na mão de independência. A pegada das independências estão espalhadas numa área muito maior. E, por exemplo, se você tem um local que tem uma fonte de CO2, né, indústrias emitindo CO2, e você tem ali próximo, um raio assim econômico, né, você tem campos maduros, campos depletados, reservatórios já estão prontos, com infraestrutura, com gasodutos que não estão sendo utilizados, que podem ser um CO2 duto, sei lá, para levar ou transportar isso aí. Então, se torna econômico, inclusive pelo lado das indústrias que precisam achar uma solução de descarbonização. Então, a captura de carbono tem seus questionamentos, da segurança dela, de quanto, ou da economicidade, mas assim, vai também ser usada em alguns casos especiais para permitir, inclusive, vários especialistas do mundo dizem, só vai se conseguir alcançar as metas do Acordo de Paris se a gente utilizar também captura de carbono. Não tem como simplesmente acabar com tudo num período curto. Então, grandes projetos de captura de carbono estão em curso no mundo, e o Brasil pode fazer isso. Tem projeto, a Petrobras também pensa nisso, captura de carbono do gás do pré-sal, vamos dizer assim, é um super projeto, mas não foi com esse objetivo, assim como não foi o objetivo do etanol na gasolina em 74, tirar o chumbo tetretila, mas teve esse efeito colateral positivo. Então, a Petrobras também aprendeu, vai fazer algumas coisas, mas a Petrobras atua no mar. Então, para mim, é mais simples, é menos custo você fazer isso em terra do que levar para o meio do mar. Se não tivesse alternativa em terra, tudo bem. Então, e o tempo vai dizer, as empresas estão trabalhando em projetos tanto de estocagem de gás, que o Brasil não tem, a Origem, uma das nossas associadas, está trabalhando em Alagoas com um projeto de estocagem de gás. Nós mesmos, a ANP, junto com outras empresas, a gente está estudando projeto de captura de carbono no Espírito Santo, e assim vai. Então tem um mundo se movimentando que às vezes não está sendo percebido, né? Porque o Joule está dando essa oportunidade. E Joule é energia, né? Pois é. O senhor comentou da forte presença que as independentes têm onshore. Como que é o cenário offshore das independentes? Existe algum tipo de fator mais complicador para as operações offshore, até pensando na questão de fusões, por exemplo? Como que é essa parte do mercado para as independentes? Olha, as independentes, né,
tem essa imagem e a BPIP, né, a nossa associação tem às vezes a imagem de ser onshore, mas na realidade isso mudou, né? A gente tem a Prio, que só atua no offshore, por exemplo, a Brava, que atua em terra e mar, a Perenco, a BW Energy, então todos adquiriram ativos muito na Bacia de Campos, Bacia do Espírito Santo. A cidade de Macaé, vamos dizer assim, se revitalizou, se reanimou com a presença dos independentes. A Petrobras tem um papel e está voltando a fazer. A Petrobras está falando agora em revitalização, nova Bacia de Campos, etc. Mas, assim, os independentes, inclusive o exemplo de Cherne e Bagre, são campos tradicionais lá na Bacia de Campos, no norte do Rio, eles estavam abandonados e para serem descomissionados. E aí foram adquiridos, então você tem que investir, os custos são muito maiores, você tem que investir em integridade de uma plataforma que está lá parada há muito tempo. Então o investimento em integridade é grande e a recuperação, aumentar o fator de recuperação. Essas empresas que entraram estão produzindo muito mais. A Prio trouxe uma coisa que é usada muito no Golfo do México, no Mar do Norte, que é esse conceito de tieback, né? Você criar um cluster, a partir de uma plataforma, você começa a interligar campos que estão a distância de 20, 30, 40 quilômetros, e isso dá uma economicidade maior para o projeto, até permite, por exemplo, o projeto de Wahoo, que está sendo desenvolvido, ele vai produzir para uma plataforma existente e é uma descoberta, é um campo 0 quilômetro, que é uma descoberta, mas já feita, sei lá, quase 20 anos, mas nunca teve, já teve na mão de várias empresas e acabou sendo vendido para Prio. Então, assim, tá trazendo, tá desafiando, tá fazendo o mercado pensar, peraí, mas estava parado isso aqui. Então, assim, os independentes são de maior porte do mar, produzem mais e enfrentam desafios maiores. Então, é o que se diz aqui, né? Quer dizer, que cada área tenha o empreendedor, o operador com o perfil adequado. O Brasil tem para todo gosto. Recentemente, com a reforma tributária foi aprovada com o que ficou conhecido, na verdade, né, como imposto do pecado, que é um imposto seletivo, que mirou, entre outras coisas, o setor de exploração de óleo e gás. O imposto seletivo, ele ganha esse apelido de imposto do pecado justamente porque ele vai incidir sobre o que faz mal à saúde ou ao meio ambiente. O que entra hoje, né, está previsto aí dentro desse cesto do imposto seletivo? A gente tem as bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, os cigarros, os fumígenos, né, tá escrito lá no texto, são os produtos do fumo. Alguns bens minerais ficaram sujeitos ao imposto seletivo, minério de ferro, o petróleo bruto. Além disso, nós temos algumas propostas no Congresso que querem reformular o preço de referência do petróleo usado para royalties e participações especiais. Pensando nisso, o que mais preocupa os operadores independentes no aspecto político, da questão desses projetos em tramitação, das reformas em andamento? O que mais preocupa nesse aspecto? É aquela história, né, que diz que o Brasil, se passar uma semana fora, está tudo diferente, mas se passar um ano, está tudo igual. Então, assim, tem muita onda, muita turbulência de mudanças, né? É natural, a gente vai ter uma COP o ano que vem no Brasil, o Brasil está, enfim, trabalhando na legislação, combustível futuro saiu agora, que é um pacote de várias frentes, hidrogênio, projeto de crédito de carbono. Então tem uma série de coisas acontecendo e por conta dessa questão de uma visão equivocada da transição energética, está se enxergando como se o petróleo deixasse de existir, deixasse de ter importância numa velocidade muito grande. Esse petróleo que está se falando em que ele vai desaparecer, é o petróleo usado para o transporte. Petróleo, asfalto, ninguém está dizendo para deixar de ter asfalto, toda a petroquímica, gás química, então tem todo um caminho que o petróleo vai continuar tendo sua importância, e o Brasil, a solução do Brasil é sempre misturar as coisas, né, o híbrido flex, então no Brasil isso vai se esticar por mais tempo. Então a gente vê esses movimentos como preocupantes no sentido de gerar incerteza, adiar investimentos até que as coisas fiquem claras, né?
Então, o imposto seletivo, né, sobre a produção, ele vai penalizar o pecado, vamos dizer assim, entre aspas, não está no asfalto, não está no, assim, para efeito, não está no batom, não está em uma série de produtos. Então, pode ser que daqui a pouco também vai virar. Isso também é pecado, mas é um pecado terciário, quaternário. O pecado é a gasolina, está queimando gasolina, queimando diesel, queimando querosene de aviação. Esses três aí são... O Brasil já tem a mistura com etanol, que vai aumentar com o combustível do futuro, tanto com etanol, para o biodiesel. A nova lei incentiva a produção de combustível sustentável e autoriza o aumento da mistura do etanol à gasolina. O percentual vai poder chegar a 35%. Atualmente é de 27,5%. Já a quantidade de biodiesel adicionada ao diesel comum subirá 1 ponto percentual ao ano, até chegar a 20% em 2030. O SAF, né, o combustível sustentável para aviação também está tomando rumo. E, enfim, e tem a própria Petrobras fazendo misturas, né, nas suas refinarias, as biorefinarias, então todo mundo produzindo, empresas de celulose com seu processo químico também produzindo. Então é uma grande simbiose de energéticos que a gente vai ter. Qual é o conteúdo ali de pecado naquilo ali? Isso aqui é 10%, isso aqui. Então, esse imposto que ainda não... O jogo não acabou, foi criado o imposto, mas a alíquota não foi ainda batido o martelo. E como que isso vai ser? Então, a gente está vendo outros países ganhando projeção em relação ao petróleo, né? A Namíbia, agora recentemente, alguns outros países da África, Guiana, Suriname, próprios Estados Unidos, mesmo no governo democrata, né, do presidente Biden, um crescimento grande da produção do óleo, shale gas, na Argentina. Então, a gente tem que se manter atrativo, né? O Brasil não pode deitar na fama, porque a gente precisa abrir novas fronteiras. Novas fronteiras precisam de ter uma tranquilidade para achar o ponto de equilíbrio é o desafio. Então, assim, a mudança das regras do preço de referência, então lá em 2017, 2018, por ali, foi feito um regramento para como muda o preço de referência de tempos em tempos. Fazia uma transição, uma coisa toda estudada. Aí, com a crise no final do governo anterior, do governo Bolsonaro, aquela coisa de combustível subindo, fizeram todos os artifícios para baixo. E aí mudaram esse regramento para arrecadar mais. E esse regramento está sendo trabalhado pela ANP, é um processo lento, processo desafiador, e aí o Congresso toma iniciativa de, tá bom, vamos mudar isso aqui. Isso gera marolas, né? E eu não sou surfista, nada, mas eu vi com amigos surfistas que não dá para surfar em marola, né? Tem que ser onda, né? Então marola é um negócio que faz aquilo ali, o cara pensa que vai, não consegue prosseguir. Então, a gente espera que haja um equilíbrio, né, depois dessa onda toda de legislação pró-novas energias, que é justo, mas, assim, falta uma sistematização. Como é que a gente vai integrar tudo isso? Como é que isso tudo se casa? Falou muito em hidrogênio verde, eólica offshore, mas, assim, na prática, se anuncia muitos projetos, bilhões e bilhões de investimento, mas não tem efetivamente um projeto. E como é que vai usar isso? Como é que isso vai andar? O hidrogênio já fala, olha, o biometano, o hidrogênio pode andar junto com o gás natural, podem usar, se valer da mesma infraestrutura. Então a gente tem que otimizar, não pode trocar tudo. A gente o Brasil não consegue. E a gente deve ressaltar que, na verdade, o imposto seletivo não foi uma proposta do governo, foi uma proposta que surgiu no Senado. E, enfim, então a gente entende essa coisa toda, e o petróleo é aquele que foi escolhido para pagar a conta, né? Inclusive agora está se falando, vamos criar alguma coisa para o petróleo financiar a transição energética. Mas o que faz o petróleo, no caso, não com esse nome, com essa terminologia mais recente, mas o programa
mistura do etanol com gasolina, e mais recentemente do biodiesel com diesel, e nascendo o biometano com... O que acontece? Se o preço do petróleo cai muito, o etanol perde a competitividade. Então, o biodiesel, a maior parte do tempo, é mais caro do que o diesel. Então, o petróleo carrega, não dá para botar 90% de biodiesel e 10% de petróleo, que vai ficar muito caro. Vai chegar nesse ponto, mas tem que ter uma competitividade, porque as pessoas também não querem pagar um valor a mais. Todo mundo fala, não, é um prêmio, é porque é sustentável. Então, biometano é essa disputa. Tem agora no combustível do futuro, tem lá uma cota, Então, isso é um processo que a gente vai avançar civilizatoriamente, chama assim. Na qual é o melhor mix energético do país. Márcio Félix, queria te agradecer por essa entrevista, obrigado por falar com a audiência do Joule, espero que a gente possa conversar de novo em breve, de preferência aqui no podcast. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, André, time da Joule aí, parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade. Este foi o Joule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Participaram da produção João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Tiago Aguiar. Foram usados áudios do Poder 360, Stock Pickers, Globo News, UOL, Jovem Pan News, Rádio CBN e Record. Até a próxima.